A fronteira sul dos 3.110 quilômetros do Oceano Pacífico ao sul do Texas, sendo 1.120 quilômetros protegidos por um muro. Isso não é apenas uma cerca qualquer, mas sim barreiras de aço robustas, com mais de 9 metros de altura e com vãos de apenas 10 centímetros entre os postes de aço. É impossível passar ali. Os postes da barreira têm mais de 15 centímetros de diâmetro. Os empreiteiros precisaram preencher as bases com concreto e, às vezes, vergalhões de aço, dificultando o corte da barreira. Como bônus, a estrutura de aço tem tinta preta, o criador da barreira. Donald Trump insistiu que isso faria com que a barreira ficasse mais quente ao toque e queimasse as mãos de potenciais imigrantes ilegais. Além disso, instalaram barreiras duplas em áreas de tráfego intenso, como San Diego. Agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos da América também têm tecnologia de ponta. Equipamentos de vigilância que os auxiliam. De câmeras com sensores de movimento a drones e aeróstatos amarrados que sobrevoam a fronteira e oferecem visão 360 graus o dia todo. E até mesmo no solo ao redor desta área estão enterrados sensores que disparam um alarme se alguém ou algo grande o suficiente passar por perto. Para dificultar a travessia ilegal, muitos trechos da fronteira são fortemente iluminados à noite. Não se trata só do Serviço Federal de Imigração. Nos últimos anos, empreiteiros federais instalaram cerca de 2.000 refletores do tipo de estádio só no sul do Arizona. Consegue imaginar o quão potentes eles são? Essa parede parecia intransponível. Em 2019, tivemos que admitir o contrário, quando jornais relataram que contrabandistas aprenderam a atravessar por ela. Enfim, hoje vai ser muito interessante e, enquanto isso, vou ali fazer um café. Legendas? Só lembrando de forma bem sutil, não esqueçam de deixar o like caso acabem esquecendo de fazer isso no final do vídeo. Obrigado! Para começar, vale dizer que toda essa história com o muro começou muito antes da primeira presidência de Trump, ainda nos anos 1990. Naquela época, começaram a construir os primeiros quilômetros de barreira na fronteira com o México durante o governo Bill Clinton. Depois disso, ao longo dos últimos 30 anos, o muro foi sendo gradualmente ampliado, a barreira aumentou até atingir o tamanho atual. Entre 2008 e 2016 foi construído um muro na fronteira. 2017 a 2025 construíram mais 737 quilômetros de muro por ano na fronteira Estados Unidos da América, México. Mas o objetivo dela sempre foi reduzir a imigração ilegal do México para os Estados Unidos da América. Para você entender, a barreira não é contínua, mas composta por vários obstáculos classificados como cercas ou muros. Entre as barreiras físicas, a segurança é feita por uma cerca virtual com sensores, câmeras e outros equipamentos de vigilância já mencionados. Nas etapas finais, Donald Trump construiu 737 quilômetros de novas barreiras, principalmente em áreas remotas do Novo México e Arizona. Ele planejava construir mais cerca de 400 quilômetros, mas perdeu as eleições e a construção foi interrompida. A administração Biden solicitou ao Congresso financiamento para métodos alternativos de segurança na fronteira em vez de construir cercas. Mas agora Trump voltou ao poder e, durante seu segundo mandato, ele planeja terminar o projeto do qual tanto se orgulha. Precisamos de um muro, começamos a construir o muro, vamos ter um muro, já começamos a construir o muro, começamos a construir nosso muro. Estou tão feliz. Não surpreende, já que o muro na fronteira com o México foi o tema central da campanha de Trump em 2016 e virou o símbolo físico de sua presidência. Na verdade, inicialmente, ele queria construir literalmente um muro de concreto, mas funcionários do Departamento de Segurança Interna o convenceram. Não queriam perder a chance de ver o outro lado livremente. Logo ficou claro que nenhuma barreira ou tecnologia resolveria a situação. De acordo com relatórios não publicados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos da América de 2019 a 2022, gangues mexicanas de contrabandistas cortaram novos trechos do muro da fronteira, 3.272 vezes, e cruzaram a fronteira. Como isso acontece? Na verdade, é mais fácil do que parece, pois as gangues de contrabandistas costumam cortar cercas com ferramentas elétricas baratas facilmente encontradas em lojas de materiais de construção, como esmerilhadeiras e serras de demolição. E para cortar um poste levaria 20 minutos ou menos, se a equipe trabalhar em duplas com duas serras. Depois que os postes de 5 a 9 metros de altura são cortados na base, o único ponto de fixação restante é a parte superior da estrutura.
Acontece que a viga de aço simplesmente não fica suspensa no ar, transformando-se em algo parecido com uma grande portinhola de gato. Ela se abre facilmente com um empurrão, criando uma abertura larga o suficiente para que as pessoas possam passar e levar tudo o que quiserem. Pessoas familiarizadas com as táticas dos contrabandistas dizem que eles geralmente trabalham à noite, cobrindo-se com cobertores para esconder as faíscas e abafar o barulho. Eles usam vigias para alertar as equipes de corte sobre a chegada da patrulha de fronteira. E o principal é que basta fazer uma porta. Depois disso, os contrabandistas podem voltar ao local várias vezes até que o dano seja descoberto e consertado. Os contrabandistas apenas farão outra. Essas equipes de cortadores são as mais ativas. Na Califórnia, o setor de patrulha de fronteira de El Centro teve 1.867 violações, seguido por San Diego, com 866. E em março de 2021, os contrabandistas arrombaram uma seção inteira da cerca e dos postes no setor de El Centro, criando uma passagem larga o suficiente para que 2 veículos off-road passassem. Claro, esses cortes nas cercas são consertados, mas, digamos assim, isso não ajuda muito a resolver a situação. Por exemplo, o governo gastou 26 milhões de dólares para fechar as brechas durante os anos fiscais de 2019, 2020 e 2021. Geralmente, as equipes usavam uma luva de aço encaixada para tapar as brechas. Alguns remendos trazem a inscrição branca Bridge e, na maioria, a data do reparo aparece riscada acima dos segmentos soldados. Ao longo de um segmento de 40 quilômetros da nova parede de fronteira, foram encontrados 71 trechos com sinais visíveis de reparo e soldas. Mas sabe de uma coisa? Não há garantia de que todos os buracos nesse mesmo segmento tenham sido consertados. Porque depois que os contrabandistas fazem uma abertura, eles costumam camuflar suas passagens com massa colorida, o que dificulta para os agentes identificarem exatamente qual parte da cerca foi quebrada. Uma das grandes vantagens dos postes de aço é a fácil reparação ou substituição de partes danificadas. Fazer isso em uma parede de concreto maciço seria bem mais difícil. Hoje, ao detectar danos, equipes de soldadores são enviadas para reparar imediatamente. Mesmo assim, os contrabandistas persistem. Eles retornam aos mesmos postes e cortam as soldas, já que o metal é mais macio e o concreto da base está danificado. E assim se cria um ciclo sem fim. Funcionários afirmam que organizações criminosas mexicanas lucram bilhões de dólares com contrabando. Estão muito interessadas em se adaptar aos novos obstáculos na fronteira e fazem de tudo para atravessá-la. No entanto, as cercas não são apenas cortadas. Agentes americanos e criadores de gado que vivem ao longo da fronteira dizem que escalar a cerca e não cortá-la é o método mais comum. Esse método é usado por contrabandistas imigrantes que tentam cruzar ilegalmente a fronteira. Eles constroem escadas altas com madeira ou vergalhões finos que passam entre os postes. A escada serve para subir na estrutura e depois passa pelas fendas. Lembre-se, ali tem 10 centímetros e depois usam de novo para descer do muro, já do lado americano. Cordas com nós também são usadas para descer. Vídeos nas redes sociais mostram que os escaladores atléticos aprenderam a segurar os postes entre as pernas e deslizar por eles como bombeiros. Ao mesmo tempo, escadas feitas de vergalhões são populares, pois as hastes de metal são baratas. O vergalhão, facilmente encontrado em lojas de construção, é usado como reforço no concreto, sendo muito acessível. Por isso, essas escadas são usadas, mesmo com risco de ferimentos ou morte. As cercas mais altas chegam à altura de um prédio de 3 andares, mas quem elas impedem? Ainda mais porque, nesse caso, não é preciso cortar nada. E alguns contrabandistas usam escadas leves feitas de vergalhão para superar os painéis especialmente instalados que impedem a escalada. São colocadas no topo da cerca, mas não ajudam. Assim que o líder da escalada chega ao topo, ele usa ganchos para descer escadas de corda. Mas o que mais me impressionou foi que as pessoas não só escalam a barreira ou abrem caminho através dela, como também cavam túneis por baixo dela. Entre 2017 e 2019, o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras encontrou 40 túneis. As estatísticas indicam um aumento na descoberta de túneis em 2020 com quase um novo por mês. Um desses túneis de 2020 foi considerado o mais longo já descoberto e em 2022 um túnel foi encontrado em uma das áreas mais fortificadas da fronteira. E não pensem que se trata de simples escavações sob cercas, contra isso a parede tem proteção especial. Vigas de metal estão embutidas em bases de concreto que se aprofundam no solo. Aqui temos algo muito mais grandioso e sério. Para entender como tudo está organizado lá, vamos analisar 2 túneis que acabei de mencionar, o mais longo e o mais fortificado.
Em 2020, autoridades americanas anunciaram ter descoberto o mais longo túnel de contrabando já encontrado na fronteira sudoeste do país. Ele se estendia por 1.300 metros do Parque Industrial em Tijuana, México, até San Diego, Califórnia. Esse túnel contava com um extenso sistema de carrinhos sobre trilhos, ventilação, cabos elétricos de alta voltagem, além de um elevador na entrada do túnel e um sistema de drenagem. Faltava pouco para até colocarem um metrô ali. O túnel tinha só 1,68 metros de altura e 60 centímetros de largura, muito pequeno para um metrô. Por outro lado, foi construído a cerca de 21 metros abaixo da superfície. O ramal inacabado do túnel, com 1 quilômetro, fez as autoridades suspeitarem que os contrabandistas fecharam a saída original e construíam outra. O segundo túnel mais longo dos Estados Unidos da América foi descoberto em San Diego em 2014 com 904 metros de comprimento, o que é impressionante. No total, desde 2006, as autoridades descobriram 15 túneis sofisticados na fronteira da Califórnia com o México e todos eles tinham iluminação, ventilação, trilhos de trem e elevadores hidráulicos. Isso mostra como as organizações criminosas investem no contrabando ao pagar por projetos subterrâneos assim. Os túneis geralmente se concentram na região de Otay Mesa, no enclave de San Diego, onde o solo argiloso facilita a escavação e os armazéns servem de cobertura. E se você está curioso sobre o que acontece com os túneis depois que são descobertos, existe uma lei sobre isso. De acordo com ela, as autoridades dos Estados Unidos da América são obrigadas a preencher com concreto o lado americano dos túneis após sua descoberta. A responsabilidade da parte mexicana é das autoridades do México. O túnel no ponto mais fortificado levava a um depósito numa área industrial dos Estados Unidos a cerca de 800 metros do posto de fronteira. Os agentes montaram vigilância na casa, que recentemente havia sido usada como esconderijo de contrabando, fizeram uma busca no local e encontraram um túnel escavado no piso de cimento. O túnel se estendia por 500 metros até Tijuana, tinha um diâmetro de 120 centímetros e passava a uma profundidade equivalente a 6 andares. Sim, ele foi erguido na área mais fortificada da fronteira. Além disso, os contrabandistas não só persistem em cavar esses túneis, como também disfarçam as entradas de maneiras totalmente inesperadas. Os agentes relatam ter visto de tudo, de mesas de bilhar a painéis elétricos, banheiras e elevadores. Nos Estados Unidos da América, cada vez que alguém saía pelo túnel, o buraco era fechado com concreto, pintado e o carpete recolocado. A atenção aos detalhes é tanta que parece irreal. Mas e no final das contas? Embora eficazes contra túneis pequenos e mal feitos, as paredes são inúteis diante de passagens complexas e profundas feitas por contrabandistas. Esses túneis facilitam o transporte ilegal de cargas volumosas pela fronteira, sendo mais fácil e barato do que atravessar montanhas e evitar patrulhas na superfície. E como as organizações recebem muito dinheiro com o contrabando, elas podem investir grandes quantias para realizar esse contrabando. Apesar disso, durante a construção do muro, surgiam oportunidades para atravessar a fronteira ilegalmente. A construção dela era dificultada e atrasada pela paisagem. Em alguns lugares, para instalar a cerca, era literalmente necessário explodir montanhas. E a construção, como você se lembra, não foi concluída. O poder mudou, por isso o muro permaneceu inacabado. Os construtores partiram, deixando uma paisagem devastada e vários painéis de aço do muro empilhados. É assim que isso parece. O terreno está preparado, mas não há cerca. Dá até para ver claramente onde o muro termina de repente nos lugares onde a construção foi interrompida. Essas brechas no muro viraram pontos movimentados de travessia para migrantes e contrabandistas. Mesmo que em alguns pontos as brechas no muro tenham até 1 metro, em outros são bem mais largas. Em alguns locais, moradores impediram a construção do muro. No Texas, ao longo do Rio Grande, a maioria das terras é privada, o que dificultava o processo. No final, para construir o muro o mais rápido possível. Antes de Joe Biden assumir, equipes de construção no sul do Arizona ignoraram locais que precisavam de mais engenharia. Isso incluía riachos que precisavam de comportas e áreas nos marcos da fronteira, que deveriam fornecer aos agentes acesso ao lado sul, ou seja, ao lado mexicano da barreira em caso de emergência. Em outros locais, equipes vindas de lados opostos precisaram de segmentos fora do padrão para preencher lacunas, mas os painéis atrasaram. Como resultado, em um dos trechos da cerca a leste de Sazabe, no estado do Arizona, há cerca de 20 fendas no muro e em outras partes da estrutura, como remendos, foram soldados painéis temporários deformados. E tudo isso, é claro, não torna o muro mais impenetrável.
Mas há ainda outra parte da fronteira onde não construíram a cerca. Tudo porque, nesse local, passa um rio. A fronteira com o México tem 3.145 quilômetros, sendo 2.020 quilômetros pelo Rio Grande e 1.125 quilômetros por terra. Construir um muro no rio, naturalmente, não é possível. Mas o próprio rio é rápido e profundo, além de estar cheio de pedras e vegetação densa, o que dificulta a travessia. Além disso, instalaram arame farpado na fronteira. Aqui ela pouco ajuda. Mesmo com dificuldades, pessoas atravessam o rio a val, passam pelo arame farpado e entram nos Estados Unidos. Para tentar impedir isso, em 2023 o Texas começou a instalar uma barreira flutuante marítima no rio Rio Grande. O plano era que ela se parecesse mais ou menos com isso. Enormes boias que juntas formariam uma espécie de cerca com cerca de 300 metros de comprimento. O Texas afirmou que a barreira visava salvar vidas e obrigar migrantes a usar pontos de entrada oficiais. No entanto, mais tarde, um juiz federal distrital ordenou a remoção da barreira. E aqui, talvez, seja a hora de fazer a pergunta mais importante. Isso significa que o muro na fronteira com o México é um desperdício de dinheiro? Não exatamente. Apesar das brechas, a cerca continua sendo uma ferramenta valiosa de segurança quando combinada com tecnologia de vigilância e pessoal suficiente. Muitos trechos do muro onde houve violações não têm sensores, câmeras ou outros meios de detecção dos projetos originais. Ou seja, a ideia era boa e funcional, só não foi colocada em prática. Mas assim que esses dispositivos forem instalados, e se forem instalados, os agentes poderão reagir mais rapidamente. E, no geral, desde o início ficou claro que nenhuma estrutura, independentemente do design, conseguiria fechar a fronteira sozinha. Por isso foi desenvolvido todo um sistema, barreiras físicas, tecnologia de vigilância e o rápido deslocamento de agentes para deter os infratores. E o sistema deve funcionar em conjunto, ou seja, todos os componentes ao mesmo tempo. Quando algo falha, a fronteira fica vulnerável. Os agentes também observam que, antes, os contrabandistas com serras alternativas conseguiam cortar as versões anteriores da cerca muito mais rápido do que conseguem agora com as novas barreiras. A abertura estreita do poste cortado só permite a passagem de uma pessoa por vez, dificultando a travessia de grandes grupos. Ao mesmo tempo, alguns consideram que este é um projeto desperdiçador que custou 15 bilhões de dólares e ainda exige milhões de dólares por ano para manutenção. Sem falar na sua conclusão completa. No entanto, o segundo mandato de Trump acabou de começar. Vamos ver o que será do muro no futuro. A notícia mais importante dos últimos dias é que eu tropecei, mas não caí. Drones de entrega. Tarde da noite, em 24 de abril de 2015, um jovem de 19 anos estava em um campo de fazenda a algumas centenas de metros ao norte da fronteira com o México. Quando um drone foi lançado no México, o rapaz usou o controle remoto para ordenar que soltasse o pacote embrulhado em plástico bolha. Isso aconteceu 4 vezes e levou algumas horas, após as quais o rapaz fugiu de carro com um amigo. No entanto, ele não sabia que agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos da América haviam gravado tudo isso com uma câmera. Acho que você já sabe o que o drone levava do México para os Estados Unidos da América. Durante a revista no carro, os agentes encontraram 13 quilos de substâncias proibidas no valor de quase $1,5 milhão. Embora aquele cara e seu amigo tenham sido presos, o drone e os operadores mexicanos escaparam sem dificuldades. Parece que esse é um novo e perfeito método de entregar tudo o que é proibido nos Estados Unidos. Parece que sim. Não é nenhuma maravilha tecnológica, apenas um drone de entrega comum, pequeno e barato, como quadricópteros de algumas centenas de dólares. Mas alguns dispositivos ainda são aeronaves com 6 ou 8 motores e podem custar mais de $5 mil, transportando até 16 quilos de peso. Ninguém sabe quantas aeronaves cruzam a fronteira diariamente nem como detê-las. Como os contrabandistas tiveram essa ideia? O objetivo principal é não serem pegos. Antes do surgimento dos drones, os contrabandistas transportavam suas cargas em barcos que podem levar uma carga útil muito maior, mas eles podem ser facilmente rastreados por radar. Com o tempo, a tecnologia evoluiu e, em 2013, a chinesa DJI lançou seu primeiro drone para consumidores. Os contrabandistas viram nisso uma nova forma de evitar punição. Já que os drones da DJI eram baratos e fáceis de controlar. Pouco depois de surgiram relatos de uso para transportar celulares e drogas por cima das cercas das prisões. Naquela época, as autoridades de fronteira não se preocupavam, pois os drones eram pequenos e não transportavam cargas relevantes. E então isso aconteceu.
Em janeiro de 2015, um drone comercial com mercadorias proibidas caiu à noite em Tijuana, México. Era um hexacóptero DJI Spreading Wings S900 projetado para fotografia e filmagem profissional. Ele caiu no estacionamento de um supermercado e a polícia mexicana avaliou tudo o que caiu dele em $43 mil. Alguns especialistas dizem que até 1.000 drones cruzam a fronteira semanalmente, mas há discordâncias. Nunca saberemos os números exatos, pois o Serviço de Fronteira não divulga esses dados. Mas por que contar os drones, em vez de apenas impedi-los de entrar nos Estados Unidos da América? Bem, não é tão simples assim. Uma forma de parar um drone é atacar eletronicamente sua comunicação por rádio, que usa frequências Wi-Fi. Porém, leis federais proíbem o bloqueio de sinais por afetar comunicações civis, assim como o bloqueio ou falsificação de sinais de Global Positioning System. Um ataque ao sistema em ambiente urbano dificultaria o trabalho dos socorristas, caminhões de entrega e equipes de construção. Parece uma situação sem saída. Só falta capturar esses drones. 8 protótipos de muro. Mas vamos voltar ao nosso muro. Acontece que a preparação para a construção dele foi bastante séria. Em 2017 foram criados 8 protótipos de muro erguidos no deserto da Califórnia, dos quais era preciso escolher o melhor. Os protótipos do muro de fronteira foram feitos exatamente de acordo com uma tarefa especial, 4 de concreto e outros 4 de materiais não concretados, através dos quais era possível ver de um lado para o outro. Depois, eles foram deixados para assar ao sol por 30 dias. Isso era necessário para que o concreto secasse. O que aconteceu depois? Os funcionários do Serviço de Fronteira precisavam testar a resistência dos protótipos prontos, que tinham entre 5 e 9 metros de altura. Os agentes da alfândega também precisavam verificar se era possível cavar ou cortar sob as paredes. Escaladores para os testes. Não esqueci de mencionar que deveria ser impossível escalar o muro. Esse é o objetivo principal da construção, definido por Donald Trump. Ele falou sobre isso ainda em 2019, e para testar o novo trecho da barreira na época, o presidente até queria contratar alpinistas. Trump dizia que o teste de escalada provava ser impossível subir o muro, porém os alpinistas não entendiam do que o presidente dos Estados Unidos da América falava. Alguns até se indignaram. Uma estudante do 2º ano de Stanford, 5ª no ranking nacional de mulheres escaladoras, disse que isso é ridículo. Outro atleta observou que nunca ouviu falar de escaladores sendo recrutados para tentar escalar o muro da fronteira. Outra mulher praticante de boulder disse que nenhum alpinista famoso dos Estados Unidos da América participou de algo assim. Alguns notaram que Trump pode ter confundido escaladores que usam mãos e pés com alpinistas que utilizam equipamentos técnicos em montanhas. Você entendeu? É uma ideia bem estranha. No entanto, aparentemente não para todos. Alpinistas indignados testaram uma cópia de 9 metros do muro que está sendo erguida na fronteira Estados Unidos da América, México, no desfiladeiro Red River. O recorde de escalada no muro foi 17,29 segundos. Em outra tentativa, o mesmo alpinista subiu o muro enquanto fazia malabarismos com uma das mãos, embora não tenha chegado ao topo. Na época, a parede era considerada de dificuldade média, mas não impossível. Por algum motivo, isso causou pânico nas pessoas. Muitos levaram o experimento a sério e questionaram os métodos dos construtores e alpinistas. A notícia sobre a cópia da parede rapidamente se tornou viral, e a revista Time até publicou um artigo sobre uma menina de 8 anos que conseguiu escalar a parede criada pelos alpinistas. Trump respondeu ao experimento dos alpinistas: "Não consegui encontrar essa informação." Deixe seu like e até a próxima.